A gente está aqui hoje na segunda temporada do podcast Conversa Paralela no DNT. Eu, Rayana Agrelli, junto com a professora Alana. Hoje nós estamos recebendo a Miriane, advogada, né, Alana? É a Miriane Ferreira, que muito conhecida nas redes sociais pela forma como ela aborda os temas relacionados ao direito de família. E nós estávamos conversando justamente sobre isso, um diferencial, e aí eu acho que é bem interessante a gente conversar sobre isso, é a forma como você se comunica. Como surgiu essa ideia do direito e de abordar o direito de uma forma simples, acessível, que as pessoas comuns, que não entendem da área, consigam absorver esse conteúdo, né? Fala um pouquinho pra gente como é que começou a sua história no direito, como é que você entrou para essa área do direito de família e para essa área da comunicação. Bom, primeiramente é um prazer enorme estar aqui, muito honrada pelo convite. E assim, na verdade eu entrei para a faculdade de Direito porque era o sonho da minha mãe que eu fosse juíza. Então, né, não foi nem porque eu quis, não. E aí, no último ano da faculdade, que eu comecei a fazer o núcleo de práticas jurídicas, eu me deparei com muitas mulheres que não sabiam nada, e eu vinha de uma história de pai ausente, minha mãe criou 4 filhos sozinha, então eu me identificava muito com aquelas mulheres e com a total ausência de informação, e sempre que chegava alguém eu falava, nossa, se alguém tivesse falado isso pra minha mãe, poderia ter sido diferente. Então eu tinha uma empatia muito grande por elas, e eu sentia que eu precisava falar mais do que estava na lei. Elas já chegavam lá achando que eu não tinha direito a nada, porque o ex falou que ela não tinha, elas acreditavam, e eu precisava falar que elas tinham direito. Aí depois de eu explicar a lei, eu tinha que explicar o porquê, porque você participou, mesmo que de forma invisível, você participou de tudo aquilo. Então assim, não tive outra escapatória, eu fui para o direito de família mesmo, mas tudo tomou uma grande proporção quando eu entrei para o digital. Aí sim, eu consegui me comunicar muito mais. Mas sempre, a minha intenção no digital nunca foi falar para advogados e nem falar a lei. Eu sempre quis avisar as mulheres das coisas que elas tinham direito. Então, eu não estava lá para explicar uma lei. Não, era como uma amiga dando conselho. Olha, se aconteceu isso, você tem que fazer isso. Porque, né, a lei fala que é isso, mas não falava a lei. Então, eu nunca me comuniquei de forma jurídica, nem para advogados. Que esse é um hábito comum de advogados, é entrar na rede social e ter, já pelo próprio costume do advogado ter uma linguagem um pouco mais formal, querer manter aquela linguagem até para ser bem visto. Porque imagina-se que, se tiver uma linguagem muito popular, aquele advogado não tem a profundidade necessária. Então, mas eu nunca tive essa preocupação porque eu sempre quis falar com as mulheres, com o público em si. Então, eu acho que por isso que fluiu. Traz importância muito grande, porque quando o conhecimento sai da bolha do direito, ele obriga o judiciário a olhar para aquilo. Então, esse movimento das mulheres começarem a entender que esse trabalho invisível que elas fazem em casa faz parte da precificação de uma pensão, que deve ser considerado dentro do processo, gera também no judiciário, nos juízes, a ideia de assim, a gente precisa considerar isso, porque agora a população está olhando para isso aqui. E eu vejo muitas dúvidas, acho até que a gente podia conversar um pouco sobre isso, sobre como precificar, entre aspas, como dar valor financeiro a esse trabalho invisível, né? Como você tá falando aqui, a gente tava falando antes que a sua comunicação, ela não é para advogado e ela é quase que educacional, né? Ela é para educar aquele público feminino, porque o público que não tem conhecimento, ele é facilmente manipulável, né? Então ele acaba em muitas situações aceitando um acordo de divórcio ou um pacto antinupcial que é prejudicial para ela ao longo da vida, e ela tendo conhecimento. E é interessante que, assim, as pessoas têm medo de falar de dinheiro, né? As mulheres têm medo de falar de dinheiro com os seus parceiros para não serem taxadas como interesseiras, mas se ela não fala, se isso não é acordado já desde antes do casamento, ela pode... Ninguém aqui está querendo que ninguém se separe, mas num eventual divórcio, ela acaba se dando mal, né? Então, é porque isso vem de uma cultura da própria mulher, que o trabalho dela não vale nada. Ela tem essa cultura. Ela morou junto, como eu via muitos casos no núcleo, e vejo hoje em dia também, a mulher mora junto, ela não sabe dos direitos dela, e a gente fala, não, você tem direito à metade, não, mas eu não paguei por isso, eu não ajudei a construir, não, mas você ajudou, você fez sim, você tem que entender. Então, como a gente vai conscientizar um público, né, uma geração mesmo, uma sociedade, que a mulher tem valor se elas mesmas não têm a noção desse valor? Então, isso tem que ser falado. Aí quando entra a questão de regime de bens, quantas mulheres eu atendo que ficaram 20 anos aí
ali num regime da separação de bens e depois sai uma situação muito difícil. E aí elas falam, lá atrás eu não tive coragem de falar porque eu casei por amor, eu não casei por interesse. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, você se dedicou à sua família. Se você não vai ter filhos, ok. Mesmo assim ainda fica desequilibrado, é a mulher que vai cuidar. Mas se você vai ter uma família, a gente sabe, a mulher trabalha fora, ela vai trabalhar dentro de casa, ela tem dupla, tripla jornada, e se casa pela separação de bens, ele vai estar cuidando da empresa dele sozinho, enquanto ela cuida da empresinha que é dos dois, e no final ela sai prejudicada. E ela traz para esse homem uma estabilidade emocional, uma estabilidade no dia a dia, que ele não precisa se preocupar com a organização da vida dele, né? Ele só tem que se preocupar com o crescimento profissional dele. E mesmo aqueles pais que são pais presentes, né? Aqueles pais que realmente exercem a sua atividade paterna, mesmo assim, mesmo eles, no fim das contas, quando a criança está doente na escola, a secretaria liga para a mãe, ela não liga para o A pai. história do trabalho invisível, já tem vários estudos mostrando assim, o organizar as tarefas para que as tarefas sejam cumpridas é um trabalho, já é um desgaste A carga mental mental. imenso de ter que saber, mas eu fiz o que você pediu, mas pedir já dá um trabalho imenso. E tanto o trabalho invisível de sustentar a casa para que o homem possa construir os negócios dele, como o trabalho invisível do cuidado com as crianças. A gente está vendo muito agora em pensão alimentícia também, na fixação do valor, pensar, não, essa mãe que exerce quase que sozinha todas as atribuições, que a gente sabe que quando tem uma separação, um divórcio, a mãe fica com quase toda a carga de cuidar, de gestão do lar, dos filhos, que também precisa levar em conta, ela está deixando de usar aquele tempo para fazer uma outra atividade comercial, para estar lá, gerindo a casa dela. Isso tem que incluir, de alguma forma, o valor que você vai repassar, você tem que compensar a sua ausência, você não tá indo lá, então compensa. Isso é muito recente, né? Muito recente e ainda pouco aceito, sabe? Porque a cabeça ainda é da mulher querendo se beneficiar da pensão de R$ 300. Olha, eu não me lembro, vou falar 2015, eu me lembro muito claramente de uma conversa que eu tive com uma pessoa, de ele falando assim, mas o meu pai foi que construiu a empresa, então quer dizer que se a minha mãe se separar dele, ela vai ter direito a 50% de tudo? Não é justo. Agora, e com um homem, essa conversa foi numa mesa de restaurante e com um homem que é esclarecido, mas assim, o trabalho da mulher, ele é e ele, mais do que invisibilizado, ele é tratado como amor. Ele é dito que o cuidado, não, mas eu faço isso por amor. E por obrigação. Né? E obrigação. Se você não faz e se você quer reconhecimento por aquilo, aí tem uma outra cobrança social, que é o fato de que você passa a ser... então você não ama. Então você não ama o seu marido. Pra ser mãe? Você não ama o seu marido, está cobrando para ser mãe. É um peso desproporcional para a mulher. É muito desproporcional. Para o homem a cobrança é nenhuma. Para a mulher, nossa, se ela não faz tudo muito certinho, ela falhou. Agora o homem, o pouco que ele faz, se ele faz um pouquinho a mais do que a média, ele já é maravilhoso, ele é elogiado. Agora a mulher, ela faz dupla, tripla jornada e não faz mais que obrigação. E se ela não for perfeita, se ela falhar, né, em alguma dessas funções... E a gente vê até como... eu vejo a Mariane falando de vez em quando, as leis tentam se adaptar à sociedade, né? A gente vê o legislativo também tentando correr atrás dessas mudanças. E um projeto de lei muito controverso é a história de tirar o cônjuge como herdeiro necessário, né? Que, assim, divide opiniões dos juristas. Eu vi que você deu uma explicada, assim, tentando colocar, se você puder comentar um pouco sobre isso, eu acho que é um tema que vale a pena a gente tratar também. Eu sou muito contra, porque vai totalmente contra todas as políticas mundiais, internacionais, de perspectiva de gênero, porque, queira ou não, a gente tirar o cônjuge de herdeiro necessário, nós vamos prejudicar diretamente as mulheres, porque é elas que têm uma capacidade financeira reduzida, porque elas param de trabalhar ou se limitam para cuidar da família, dos filhos, e não é só quando os filhos são pequenos, depois os idosos também são cuidados pelas mulheres, então a mulher, ela é muito limitada. E aí, no momento que eles falam que vão deixar o cônjuge para o terceiro lugar da sucessão, você vai prejudicar diretamente aquela mulher que esteve com a pessoa ali, muitas vezes ela não é o primeiro casamento, e isso é muito normal, até foi uma justificativa para o código devido aos novos formatos familiares e que isso não seria mais necessário, e o ingresso da mulher no mercado de trabalho, e não seria mais necessária essa proteção da herança. Não, a realidade ainda não é essa, a mulher não está em pé de igualdade. Aí aquela mulher, é o segundo casamento dela, mas ela ficou
25 anos com aquele homem e vivia do padrão de vida que ele proporcionava porque ela estava nos cuidados invisíveis, então a sua capacidade financeira é limitada. E aí ele falece, ela não vai ter direito a nada daquilo. Ela vai ter, a meiação permanece. Também já seria demais, se ela casou pela comunhão parcial. Mas e o padrão de vida sustentado por ele em todo esse tempo? Por que colocar ela no terceiro lugar da sucessão? E aí eles argumentam para fazer testamento. Isso, quem fala isso é. Não, primeiro, quem faz testamento. E segundo, que eles ignoram o contexto de violência patrimonial que as mulheres vivem. Você acha que um homem vai lá, vou deixar testamento para minha mulher? Vou lá, não vai. A gente está falando pegando uma exceção de que a pessoa que faz testamento e que tem digamos, consideração pelo trabalho invisível da mulher, e esquecendo da regra. A regra não é essa. Né? A regra geral, infelizmente, ainda é o entendimento de que aquela mulher realmente não contribuiu com aquele patrimônio. Aceitar essa alteração, eu falo que é você assinar em lei que o trabalho invisível da mulher não vale nada. No final da vida, a hora que ela está mais vulnerável, ela perde todo e qualquer amparo que ela poderia ter vindo ali desse marido, qualquer reconhecimento que ela poderia ter. Um dia desses, um conteúdo bem interessante sobre esse ingresso da mulher do mercado de trabalho ser utilizado contra ela mesma. Sim, é um dos argumentos que foram, tá até lá no projeto de lei, sabe? A justificativa que é o ingresso dela no mercado de trabalho. Porque quando a gente ingressou no mercado de trabalho, não foi dividido o trabalho que ficou em casa. Então, nós só atribuímos funções ao que já era muito pesado. Ficou muito bom para os homens, porque além de dividir a conta, agora, porque antes ele pagava as contas sozinho e a mulher fazia toda a tarefa de casa. Agora elas fazem a tarefa de casa e ainda divide a conta. É por isso que eu sou contra dividir a conta. Já que também. Enquanto eles não estiverem fazendo tudo dentro de casa divididinho, você não vai dividir nada, porque senão é muito injusto. E além da divisão de tarefas, né, a gente tem também, assim, vão sendo construídas etapas, né? Houve essa conquista por parte da população feminina do ingresso ao mercado de trabalho, porque a gente também tem que falar que isso é um recorte, né? Porque quando você fala da mulher negra periférica, ela sempre trabalhou. Então, ela sempre teve carga tripla, né? Carga de jornada de trabalho tripla. Então, houve esse recorte de conquista, mas não houve a divisão das atividades. Aí, em um segundo momento, vamos começar a dividir as atividades. Parte da população masculina passa a dividir as atividades, mas ela não divide a carga mental. E, além de não dividir a carga mental, a sociedade ainda não reconhece essa divisão e trata o homem que divide ainda... Maravilhoso, né? Ele é perfeito. Ele é o homem perfeito. Que leva no pediatra, meu Deus. É quase como se a mulher fosse permanentemente um cidadão de segunda classe, né? Quando ela começa a ter direitos, quando ela começa a chegar, assim, a 20% da visão que se tem socialmente do homem, não, então agora já tá demais. Vamos tirar um pouquinho. Exatamente, é bem isso. Usa contra a própria mulher. Aquilo que ela conquistou, eles tentam usar contra ela. É a visão minimalista do você não quer ser igual? Então exatamente. Mas você que não igual, quer ser não igual? tem nada igual. Então levanta um saco de cimento. É isso que eles fazem. É o argumento mais baixo. Não, nas minhas caixinhas lá, quando eu gravo os vídeos, sempre tem os haters lá. Aí, quando eu mostro essa diferença que a mulher tem que ser diferente, eles... Mas vocês não lutaram por direitos iguais? Não, nós não queremos direitos iguais. Nós queremos direitos específicos que atendam à diversidade da mulher. Porque direitos iguais não traz justiça. Exato. Igualdade nem é isso, né? Exatamente, porque você não tem como tratar igualmente pessoas que são diferentes. A gente tá falando de equidade, a gente não tá falando de igualdade. Mas aí, quando a gente fala ali, né, até vai ser o tema da minha palestra, dessa neutralidade do judiciário, é o juiz se afastar de tudo e julgar como se não tivesse contexto diferente. Não, isso não pode acontecer. E a gente tava mirabolando temas, né, pensando assim, nossa, quanta coisa interessante tem para abordar nisso. E um dos pontos que a gente pensou aqui no Piauí, acredito que talvez nos outros locais, na sua realidade de atuação também, a gente tem uma morosidade do judiciário muito grande. E eu vejo isso prejudicando sobremaneira o público feminino, porque vai fazer um estudo social para tentar fixar uma guarda unilateral, 1 ano, porque só tem um psicólogo na comarca e tal. Para fixar a pensão a gente precisa buscar informações. Então, essa demora vai deixando a mulher marginalizada muito tempo. Então, assim, parece que é moroso para todo mundo, que aquilo ali não afeta de forma nenhuma a questão de gênero. Mas o homem nunca está sendo afetado com aquela morosidade. Não sei se você vê essa realidade em outros locais que você atua. Com toda certeza, porque eu atuo no Brasil todo. Então, eu posso falar que sim, o Paraná e Rio Grande do Sul são várias diferenciadas que não tem tanta morosidade. Mas o resto, essa demora, ela atinge a mulher. O homem, por exemplo, não é citado para uma pensão.
Como assim? Depois tem entendimentos que é válido desde a citação ou desde a fixação. Se você entende que é válido desde a citação, você está privilegiando aquele homem que fugiu. Então, se ele fica 1 ano, 2 anos foragido, aí se escondendo, e aí? Então, toda essa demora, ela é a favor do homem, ela é a favor do dominante. Esse pedido de ajuda demora, e o pedido de ajuda é para a parte mais fraca. O que você mais vê no seu dia a dia, né, de advogada, familiarista, com essa viés de gênero, que você poderia dizer assim, olha, pessoal, mulheres, atentem a isso. Isso aqui dá muito problema. Olha, o que eu vejo muito é ainda uma cabeça muito fechada dos julgadores sobre a pensão para a mulher. Aquela mulher que tem 50 anos, que sempre usufruiu de um padrão de vida muito bom, do qual ela ajudou a construir. Ela com 50 anos, eles falam, dali 2 anos, não, já deu tempo, pode trabalhar, como se aquela mulher que viveu num padrão de vida excelente, que ela não tem capacidade, nenhuma capacitação de faculdade, nem de trabalho. Aí ela vai, ok, ela consegue um emprego para ganhar o salário mínimo, mas é justo com essa mulher entrar no mercado de trabalho, ela que sustentou um padrão de vida junto com esse marido por 30 anos, é justo o judiciário mandar ela arrumar um emprego para ganhar um salário mínimo? Não. Então, assim, mulheres, não deixem de trabalhar. Essa é a minha recomendação, porque embora exista a pensão, sim, os alimentos compensatórios, mas eles ainda são muito mal vistos, nunca é deferido num valor justo. Muitas vezes a mulher nem quer pedir, é comum você tentar fazer um atendimento assim, não, mas eu não quero não, como se fosse assim, uma um vergonha, absurdo, não, é vergonha, é uma vergonha. Tá vivendo às custas de do ex-marido. pensão, até pensão para filho, tem muita mulher que fala, não preciso, não vou, porque se ela entra na justiça lá, pôs o pai na justiça, é uma interesseira, só quer saber de dinheiro. Gente, olha o pensamento. Eu casei recentemente, eu falava muito pro Lucas, olha, casamento é ótimo, eu amo muito você, é o amor da minha vida, mas se der errado, a gente tem que ter clareza de como vai resolver as coisas, Sim. assim. Todo contrato, a gente vai fazer contrato, que ele fica assim, não, mas não precisa colocar essas cláusulas no ofício. O errado sempre pode acontecer, ele é sempre uma opção, você tem que lidar com isso, não adianta você fingir que não vai acontecer, só prejudica lá na frente, o combinado não sai caro, já tá Exatamente. cada um sabendo. Por último, E é como você falou, né? A gente casa querendo ficar casado para sempre. Mas por que é tão tabu conversar sobre dinheiro? Né? Por que é tão tabu você colocar aquilo no papel? Vamos aproveitar aqui enquanto está tudo bem. Vamos fazer uns termos. Olha, em caso de divórcio, então, se tiver filho, se não tiver filho, se tiver bens a dividir, aí a gente guarda aquilo ali e esquece. E vai viver a vida. Vai viver a vida. Ninguém vai lembrar daquilo ali. E a chance de dar certo depois é muito maior, concorda? A chance de dar certo é muito maior, porque você já começa numa segurança, uma estabilidade que vocês combinaram. Então, não tem surpresas. Agora, o que permeia isso é o medo da mulher ser chamada de interesseira. Planejamento matrimonial é uma demanda que você vê crescendo no mercado? Olha, eu, assim, comecei a fazer mais depois da rede social, porque não era algo comum. Mas, normalmente, esse planejamento é quando a mulher entendeu que a separação de bens é muito ruim para ela, mas não vai ter outra forma, é só na separação de bens, então a gente procura meios. Porque antes elas entravam na separação de bens, é por amor, uma coisa não tem nada a ver com a outra, e depois as consequências, elas só iam entender mesmo no final ali de 20 anos, no final do casamento, se acontecesse um divórcio. Quer dizer, então, que mesmo em regimes de casamento diferenciados, né, por escolha, por exemplo, separação total de bens, existem formas de proteger essa mulher ainda. Existe, é o mínimo, eu falo, porque às vezes, realmente, ele vai casar, o moço é um herdeiro, e os pais, olha, se você casar pelo um regime diferente daquele acordado, até às vezes nas próprias empresas, tem uma condição, se você se casar assim, você tá fora da empresa, né, não vai deserdar, mas não vai mais trabalhar enquanto eu for vivo. E aí ele acaba não tendo outra opção. Então, mas para resguardar essa mulher, existe formas de fazer um contrato, um pré-nupcial, ou até mesmo um contrato de convivência, garantindo ali minimamente ou um percentual do que foi conquistado durante a união para ser calculado, né? Não seria uma comunhão parcial, mas dá para fazer uma apuração desses valores, ou a cada 2 anos um valor X. Existem formas. Se tiver filhos, outro valor. Sim, a casa que mora, né? Se separar, vai ficar para ela. Tem formas de se resguardar. E assim, uma coisa que eu acho que se eu pudesse dizer para as mulheres que estão, né, assistindo a gente, se você está num relacionamento, converse sobre tudo. Se existe algum assunto no seu relacionamento que você não pode conversar, é um sinal vermelho. Muito, exatamente. É sinal que esse relacionamento você tem que pensar bem. Você tem que pensar bem. Antes de levar adiante. Você tem que ter liberdade de poder. O relacionamento ele tem que ser um local seguro. Sim. Se ele não é um local seguro, se você tem medo de conversar com alguém, abordar um tema
e vai ter medo de ser julgada, opa, tem alguma coisa errada aí. E a gente volta pro ponto da comunicação, porque muitas vezes elas nem sabem que elas precisam conversar sobre aquilo, né? Que eu acho que aí volta pro começo da nossa conversa. Como é importante falar de modo simples sobre temas que elas nem sabiam que elas tinham que parar para refletir. Você tem um livro também, né, Miriam? Tem um Legalmente livro, Informada. sim. Como você aborda esses temas? É um livro voltado para o público geral? O público feminino, é da mesma forma que eu converso ali nas minhas redes sociais, explicando, porque, olha, às vezes a gente pensa que é só na classe mais baixa que a mulher não tem informação, e não é. Eu atendo, assim, gerentes de multinacionais que chegam lá e não sabem qual regime de bens elas se casaram. Então, é uma coisa que devia ser aprendido na escola. Eu acho que o básico do básico ali, porque todo mundo vai viver isso, tinha que ter um básico ali do direito de relacionamentos na própria escola, mas não tem. Então, aí ela não tem ideia. Às vezes, aceitou separação de bens nem sonhando a consequência que isso vai ter pra vida dela. E às vezes casa super jovem, né? Às vezes até a própria mulher lá no começo tem uma visão um pouco distorcida do que é esses regimes. E quando se dá... E aí, quando ela se dá conta? E aí, o que é que faz? O que é que ela tem que fazer? Ela tem que, por exemplo, se ela se casou numa separação de bens Isso, casou numa e tá separação. sendo extremamente prejudicial, desigual, ela pode alterar o regime de bens. E depois que eu comecei a falar, eu comecei a ver bastante. Antes eu não vi isso acontecer. Aí com a rede social eu comecei a ver bastante. Pessoas vão para alterar o regime de bens, mas é um desafio, porque o marido normalmente não aceita. Por que ele vai sair de uma posição tão confortável, na qual ele não tem que dividir nada com aquela mulher que tá fazendo tudo? Porque é muito difícil. Então, muitas vezes elas têm que falar, eu vou embora, arrumou a mala, eu vou embora, acabou. Aí eles voltam atrás. Aí eles... Como é difícil, e como deve ser difícil isso, né? Porque é o rompimento, inclusive, de uma ilusão. Porque a partir do momento que você fala, olha, vamos mudar o regime, e aquele homem muda de postura, deve ser difícil, né? É quase que é quase como se vivesse um luto do relacionamento que ainda existe. E isso agora que as mulheres têm consciência do regime de bens, às vezes elas aceitavam a separação de bens sem saber. Mas agora, quando, pelo menos as minhas seguidoras, quando tá com alguém e não é separação de bens, eu vejo várias nas minhas caixinhas que falam, olha, larguei porque ele só casava na separação de bens. Então, ou às vezes chegam até mim, né, o que dá pra fazer? Quando ele falou que era separação de bens, pra mim, acabou alguma coisa ali dentro. Não, ele decidiu, isso, exatamente, que é só separação de bens, então elas já chegam com algo morto lá dentro dela, sabe, aquele cristalzinho mais quebrado. Então, assim, a caixinha de perguntas, ela dá ainda esse anonimato, assim, de você conseguir perguntar sem ninguém tá sabendo o que você tá perguntando, mas a gente tem visto aqui um movimento das mulheres falarem abertamente das suas situações, inclusive expondo o judiciário, a falta de olhar esse ponto de gênero dentro das decisões. Então, essa divulgação pessoal também, essa exposição, gera um efeito que todo mundo vai pensar assim, nossa, eu passei semelhante e não consegui. É muito importante. E aí, o que é que acontece às vezes? O silenciamento, né? A mulher tá falando da vida dela, da história dela, da violência que ela sofreu, e aí o cara vai lá e entra com uma medida de justiça. Já aconteceu isso com você? Você já teve algum caso nesse sentido? Ele já tentou, mas não conseguiu fazer com que ela parasse de falar, porque ela tava falando da vida dela. Ela não tava falando dele, ela falava da vida dela, mas pediu. Mas eu acompanhei um caso que não era meu recentemente, que foi, assim, uma arbitrariedade gigantesca do judiciário. E ela foi nas redes sociais para fazer uma comoção social. E aí ele pediu para ela parar de falar e ela teve que parar de falar. E o momento que ela parou de falar, as decisões começaram a ficar pior para ela. Ela voltou a falar e as pessoas se comoveram ali, né? Influencers. Teve um deputado que lutou bastante por ela. Agora ela tá com a filha dela. A importância mesmo de divulgar, de assim, quando você conhece os seus direitos, quando você passa para frente essa ideia, eles são muito mais efetivados, não tem como, assim, o direito, ele é muito ligado na sociedade, a gente, quando estuda a história do input e do output dentro do direito, ele conversa com a sociedade o tempo todo, não tem como ele estar afastado, então tudo isso vai entrando no judiciário, ele vai ter que dar uma resposta para a sociedade de alguma forma, e eu acho que a grande chave, assim, do seu trabalho, parabenizo, inclusive, é isso, é conseguir mostrar para os mais diversos tipos de público, olha, dá para fazer isso aqui, de forma simples, me procura. Né? E é importante falar sobre isso, né? E a gente não tá aqui colocando a mulher num lugar de vítima, no sentido de, ai, coitadinha de mim. Mas os fatos são esses.
né? Sim. Vamos dar nomes aos fatos. Os fatos são esses. A sociedade é assim, a mulher que tem filhos. Eu sou uma mulher casada e que tenho 2 filhas e que trabalho fora, mas se a minha filha fica doente, quem vai estar... E o meu marido é um excelente pai, presente, mas se a minha filha vai tá doente, ela vai querer dormir em cima de mim, não é em cima dele. Quem vai ficar sem dormir sou eu. E não é nem por na minha estrutura familiar, não é por um machismo, por isso ou por aquilo, é simplesmente porque as coisas muitas vezes são como são. Sim, é a As mãe. coisas são como são. É a mãe, Sim, é a mãe. né? A Então, gente faz sem nem parar pra... a gente não vai, eu não vou ficar o tempo todo enquanto eu estou cuidando da minha filha racionalizando, porque eu não posso Passei pegar meia o meu hora a mais, tempo, porque passei meia hora a mais e o valor desse meu trabalho é natural muitas vezes, né? E aí assim, se é natural, vamos dar nome às coisas, né? Sem ter medo, sem se culpar e sem ter medo de ser acusada de interesseira por A ou B. E tentar reequilibrar no judiciário, Tentar né? Dar nome, reequilibrar. você falou, dar nome, reconhecer pra isso entrar na balança. E se é como se a gente estava falando aqui de retiradas de direitos, né? A gente tá vendo esse projeto de lei, que é uma tentativa de retirada de direito, e quando há o silenciamento feminino, a mulher não tem direito de falar nem da própria vida. Ela não tem, né? Ela Tem que aguentar calada. Tem que aguentar calada. Sofre a Exatamente. violência patrimonial, a violência muitas vezes física também. Não pode expor, porque se expor, ainda tem o genitor lá Leva pra multa falar, no olha... judiciário, ainda multa a mulher, então... E ela vira uma pária social. Eu já vi situações de pessoas que falaram, eu separei porque o fulano me traiu e me agrediu, e pessoas ao redor dizendo, mas pra que expor? Pra que expor a Culpando família? mulher, isso. Expor o Culpando pai a dos mulher, filhos. Gente, mas era fácil, era só ele não ter traído e batido nela, não precisava expor. Olha a cabeça, olha a cabeça. Esse foi um caso meu e agora recente. A minha cliente, ela trabalhava... eles montaram uma empresa juntos, mas ela trabalhava numa outra empresa que ele já tinha antes. Ficaram muitos anos juntos. E nessa outra empresa, ela nunca foi registrada, nada, mas ela era funcionária, porque ela ganhava um valor. E ela, queira ou não, ela estava inserida no mercado de trabalho na empresa dele, porque ela deixou de trabalhar, ela tinha a profissão dela como autônoma muito bem ainda, ela deixou de trabalhar porque ele passou por um problema de saúde muito forte, e ela foi para as empresas dele. E agora, recentemente, a juíza deu a assistência judiciária gratuita, reconheceu que realmente ela tinha uma dependência, mas, como ela entrou com uma ação trabalhista, ela não tinha direito de alimentos compensatórios. Ou seja, ela tem que se calar daquele direito para ela poder ser reconhecida como... Você tem um direito ou outro, né? assim? Não são os dois. Como assim? Eu ainda peguei o trecho ali que eu tô fazendo essa defesa do protocolo de perspectiva de gênero, que a mulher, ela não pode ser punida por ela procurar outros meios para se recompor, fora ali, ou um outro. Ela vai tentar sim o trabalhista, porque a empresa não era dela, houve uma relação de trabalho, então ela tem que se calar ali, então ter todos os seus direitos trabalhistas lesados, ou pegar a pensão que é do direito de família, ela escolhe. E é interessante isso da perspectiva, logo da perspectiva trabalhista, né? Porque o trabalhador, ele não pode abrir mão de direitos, né, que são irrenunciáveis. Então, Exatamente. ela tem Então, que renunciar. Eu falei, como assim? E olha, uma juíza que tinha dado uma sentença ali, um despacho ali dos provisórios da filha, maravilhoso. Eu falei, nossa, que juíza coerente. De repente, ela vem uma dessa. E a gente ainda pensa, juizar. Pior às vezes, tá? Às vezes eu vejo pior em mulheres. A decisão vindo de mulher, às vezes eu vejo pior do que de É uma homens. reprodução do sistema, né? Uma reprodução da violência que ela vive, que muitas vezes ela não percebe a violência. Eu já escutei, inclusive, de muitas mulheres. Mas eu nunca vivenciei isso. Eu falei, você não percebeu. Você não tá com os olhos abertos. Às vezes, quando você tenta falar, você ainda é aquela pessoa assim, nossa, tá se vitimizando. E acham ruim, às vezes você tenta dar... A gente aconteceu agora recentemente o caso da ministra que foi tratada de forma, no mínimo, rude, né, pelos seus pares lá no Senado. E a gente levanta a bola. Se fosse um homem, eles não falariam dessa forma. Aí eles falam, não, mas que absurdo, não é machismo. Gente, é claro, a forma de comportamento, quando é um homem naquele local e quando é uma mulher naquele local, e é às diferente. vezes das próprias mulheres, porque eu vejo isso em estudo psicossocial, por exemplo. A equipe multidisciplinar faz ali a entrevista com a mulher, faz lá com o homem. Como parece que elas estão pré-orientadas, digamos assim, a
passar pano pro homem. Não, ele mudou. Chega falando pra outra parte, não, ele mudou. Como assim ele mudou? Ela conversou meia hora com o homem. Elas ficam quase que encantadas, né? Encantadas. Mas eles não observam. Eu tenho um caso das poucas vezes que eu atuei em família que eu acho surpreendente, que a gente fez um regime de convivência, o pai acordou que ele queria ver as filhas todos os dias. Quando o juiz deu a decisão, ele fixou 2 horas a cada 15 dias. Ele reduziu tudo que a gente tinha colocado. Ele pegou um Mas padrão, o pai queria ver todo dia. e Aí o a juiz gente- diminuiu. Aí a gente voltou lá e falou assim, ou você não leu o que tá escrito aqui, você simplesmente fixou qualquer coisa, sem nem observar as especificidades, porque é muito difícil fixar um regime de guarda, observando os fatos, quando não tem acordo entre os pais. Então, assim, a proposta do pai era maior e ele chegou lá e falou assim, não, é isso aqui, fizesse a sua receita de bolo, não dá pra tratar em família. Isso aí você pode conseguir usar em outra área, mas em direito de família, tudo precisa ser muito observado. Que horas sai da escola, se faz curso de inglês, se tem natação, se não tem, quem vai buscar, quem vai deixar. Assim, não dá pra atuar no judiciário, em direito de família, e achar que vai ficar reproduzindo decisão que é tudo igual, porque você não julga nada. Contexto. Direito de família é história, é contexto, é individualização. Não dá, não tem a forma do bolo ali, ó, a receita pra fazer. Vai dar errado. A gente poderia ficar conversando sobre isso, acho que horas, né? Porque é um assunto tão... que a gente consegue se identificar. Cada um de nós aqui teria alguma coisinha pra tratar Ainda mais 3 sobre mulheres isso. que sabem, entende aqui, né? Então, É. poderia ficar muito... Poderíamos ficar muito tempo conversando. Eu acho que vai ter que ter Parte Parte 2, me convida que eu venho. Eu venho. Muito obrigada, Miriane, por ter participado aqui do nosso podcast, por ter aceito vir aqui ao Piauí conhecer. Espero que você volte. A gente tem decisões preocupantes aqui no Piauí, mas também temos um judiciário que está começando a se atentar a isso, a se renovar, né? E acho que a gente trazendo esse tipo de palestra para cá, a gente também está fazendo a nossa parte, né? O ICEV está fazendo a parte dele. Hoje a gente tá com um público bem animado para a sua palestra que vai acontecer logo mais. E acho que até públicos talvez não só do direito, né? A gente tem outros cursos, o pessoal tá querendo saber justamente acho, pelo perfil de comunicar, de trazer essa informação, de movimentar em cima desse assunto. Então, muito obrigada pela sua presença Eu aqui. que agradeço. Para nós foi uma imensa alegria ter dado certo a sua presença acontecer. Eu que agradeço a oportunidade e agradeço também por poder levar um pouco mais dessa conscientização, dessa diferença, dessa desigualdade do nosso judiciário, porque é com a conscientização. Esse trabalho começa pequenininho e um dia, se Deus quiser, a gente chega lá. E que você continue com esse trabalho nas redes sociais, educando as mulheres e educando as mulheres, daqui a pouco ela encaminha para o marido, encaminha para o irmão, encaminha para o amigo, e aí a gente Eles vai... Vão se educando sim, também, né? Exatamente. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.